Excelentíssimas senhoras ministras e senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, eu tenho a honra de me manifestar em nome do Grupo de Articulação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital, o GAETS. As defensorias públicas têm um papel relevante no recebimento de violações do direito à educação da pessoa com deficiência, já que aporta o acesso à justiça para milhões de pessoas vulneráveis nesse país. Assim, as defensorias públicas estaduais e distrital atuam diariamente com as questões objeto desta ação direta de inconstitucionalidade número 6590, junto às secretarias de educação de estados e municípios, buscando soluções extrajudiciais, e nas varas da infância e juventude e da fazenda, buscando soluções judiciais para a garantia do direito à educação das pessoas com deficiência, seja para garantir o direito à matrícula nas escolas, seja para garantir medidas de apoio e adaptações necessárias para a efetiva inclusão. A publicação do decreto 10.502 chegou a nós a partir de diversas entidades de pessoas com deficiência com grande preocupação. Em primeiro lugar, porque o decreto foi elaborado sem a ampla e efetiva participação de todos os grupos de pessoas com deficiência, e muitos se sentiram alijados desse debate. A participação das pessoas com deficiência na elaboração de políticas públicas é garantida pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional. A falta de amplo debate é sentida pela falta de uma posição comum entre os diversos segmentos do movimento de pessoas com deficiência, o que mostra que a questão não estava, de fato, amadurecida na sociedade para que pudesse ter sido tomada pelo Executivo. Não por um acaso, já há, até o momento, dezenas de notas públicas divulgadas nos meios digitais de associações de pessoas com deficiência, a Confederação de Trabalhadores de Educação, a Associação de Pesquisadores de Educação Especial e núcleos de pesquisa de universidades, totalizando seguramente mais de 250 entidades que repudiam o decreto 10.502 de 2020. Em segundo lugar, por conta da forma adotada pelo Poder Executivo, que se utilizou de um decreto que supostamente regulamentaria o artigo 8º, parágrafo 1º da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esse artigo que é regulamentado pelo Plano Nacional de Educação, que por sua vez não é um decreto, mas a Lei de número 13.005 de 2014, sendo elaborado conforme a Constituição Federal, artigo 214. O Plano Nacional de Educação, que tem vigência decenal, de 2014 a 2024 está em pleno vigor, dispõe na meta 4 sobre a universalização do acesso à educação básica e o do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo para a população de 4 a 17 anos. Ele prevê ainda, na meta 4.8, garantir a oferta de educação inclusiva, sendo vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e com promoção da articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado. Nesse sentido, a discussão se o decreto 10.502 é realmente um decreto regulamentar, já que ele cria direitos e obrigações, criando uma nova política de educação especial, e, portanto, tem características de um decreto autônomo, violando o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. De acordo com Bandeira de Mello, no direito brasileiro, diferente do direito europeu, não há decreto autônomo ou independente. Isso significa que o decreto ou regulamento é um ato estritamente subordinado e dependente de lei, sendo que as obrigações só podem ser definidas por lei, já que, conforme a Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, artigo 5º, inciso 2. Por fim, o decreto 10.502 vai na contramão da Convenção e das obrigações que devem ser cumpridas pelo Brasil, pois ao invés de seguir buscando a eficácia progressiva do artigo 24, que trata do direito à educação, fortalecendo o sistema inclusivo, reafirma a coexistência de um sistema segregado e inclusivo, incluindo ambos na diretriz, e prevê, inclusive, o financiamento dos dois sistemas, conforme o artigo 14 do decreto, deixando de alocar recursos orçamentários, especialmente para o desenvolvimento da educação inclusiva. Isso significa retroceder em mais de uma década de avanços em busca da efetivação da meta da inclusão plena para os alunos com deficiência. Década em que se ampliou as matrículas na escola regular e na qual chegamos a 87,20% de alunos com deficiência em classes comuns.
A Convenção, à luz do artigo 4º 1b, proíbe o retrocesso nos direitos, a exemplo do que prevê a Constituição Federal e diversos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Não se nega que a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva necessita de revisão e aprimoramento, especialmente em relação aos apoios e a garantia da efetiva aprendizagem para os alunos com deficiência. Essas questões têm chegado, inclusive, às defensorias públicas dos diversos estados do país, que têm tomado medidas judiciais e extrajudiciais para a efetivação do direito à educação. No entanto, a revisão e aprimoramento dessa política, ele não pode ser no sentido de retroceder mais de uma década de conquistas, reavivando, incentivando e financiando um sistema segregado especial. Essa revisão deve ser no sentido de aprimorar o sistema inclusivo, investindo de forma efetiva recursos orçamentários, para que tenha efetiva qualidade e não garanta só o acesso e permanência, mas principalmente a aprendizagem, havendo pesquisas científicas na área da educação que poderiam, inclusive, subsidiar esse aprimoramento. Assim, a suspensão do decreto, a qual espera seja ratificada por esse plenário, era a solução acertada para que o debate possa se estabelecer e principalmente amadurecer, considerando presentes os requisitos para sua concessão. Esse Supremo Tribunal Federal já teve papel relevantíssimo em outras discussões, como a judicialização da saúde, realizando audiências públicas para ouvir os diversos segmentos da sociedade antes de uma decisão. Embora não se esteja exatamente discutindo a judicialização da educação especial, qualquer decisão tomada repercutirá sobre a vida das pessoas com deficiência no exercício do seu direito à educação, o que pode ter impacto sobre a sua vida futura e a sua independência e autonomia, assim como pode ter impacto sobre qual sociedade de fato estamos buscando construir, se uma sociedade que de fato respeite a diversidade humana. Nesse sentido, requer-se a ratificação da medida cautelar concedida para manter a suspensão do decreto. Obrigada.